Andrea, sou jornalista, estou estudante de psicologia. Estou à frente aí do Abacaxi Mental, que a ideia é falar sobre saúde mental de um jeito mais fácil, mais tranquilo, mais acessível, sem muito acadêmico, sem muito blá blá blá. E a Raquel, ela é formada em psicologia. O histórico da Raquel é um TCC voltado para a terceira idade. Eu não lembro o título certo do seu TCC, Kel. A importância no processo do envelhecer com relação à família, a importância da família no processo do envelhecimento. Isso aí. Então, antes de falar de coronavírus e de quarentena e de tudo, fala pra gente um pouco sobre essa questão do envelhecimento e da família. As famílias estão preparadas para atender os idosos ou atender quem está envelhecendo, né? Quem está no processo de envelhecimento. O que você aprendeu estudando sobre isso aí? Então, a gente aprendeu que com o decorrer das nossas vidas, nós como adultos, trabalhadores e estudantes, a gente tem uma rotina. E para receber um idoso dentro de casa, para você estar disponibilizando o cuidado que o idoso precisa, é preciso se criar uma nova rotina. Então, a princípio, os familiares não estão preparados para receber um idoso na sua residência. Eu já passei por episódios de receber a minha avó na minha casa por conta de um problema mais sério de saúde, de cuidados mais específicos. E houve esse tipo de mudança dentro de casa para que ela pudesse se adequar, né? Na questão do quarto, colocar uma TV para que ela possa ficar confortável. E a Então questão tem uma também, mudança de né? Eu acho rotina, independente de quarentena ou não, tem uma mudança de rotina quando o idoso entra no circuito, né? que sim, porque o primeiro passo é que a gente precisa entender quais são as necessidades do idoso. Buscar quais são essas suas necessidades, acompanhar ele ao médico, entender quais são os problemas de saúde, que tipo de medicação ele precisa tomar. E uma coisa que é muito importante, o que o idoso pode fazer dentro de casa. Porque uma das maiores dificuldades de relacionamento entre o idoso e os familiares é a questão da ociosidade do idoso. O idoso, é, de certa forma, se sente um pouco inútil, não ter muito o que fazer. Então, às vezes, o idoso, aquela expressão que a gente usa, se mete um pouco na rotina da casa para tentar, de alguma forma, fazer alguma coisa. Então, você entender quais as necessidades do idoso, dá para você delegar coisas que ele pode fazer para se sentir útil. Ah, entendi. Então é fazer o idoso fazer parte do contexto da família, né? Não tratar ele como alguém que tem que ficar ali sentado ou deitado ou assistindo TV o dia inteiro só porque é idoso. Isso. A minha avó, ela mora sozinha, né? Mora numa vila, onde tem pessoas, vizinhos, mas a gente dá uma assistência. Toda semana, dias da semana, vai alguém lá, passa o dia inteiro com ela e faz muitas coisas. Ela sofreu uma queda e precisou até de cuidados maiores. O Enfim, Alex está até comentando aqui, complementando, que além desses cuidados que a gente está falando, ainda tem a questão de barra para ajudar a subir, descer a escada, cuidados com o banheiro, toda a questão física da casa, né? Além da questão emocional e de cuidados ali da pessoa se sentir útil, tem essa questão real, física de cuidado, né? com certeza. Esses cuidados da estrutura da casa tá dentro das necessidades mesmo do que o idoso precisa para não sofrer nenhum tipo de queda Uhum. e para ficar, né? Se a casa tem uma estrutura, o idoso fica mais independente e Sim. consegue ir no banheiro tomar um banho, sem precisar assim de tanta Uhum. ajuda. Mas vamos ao nosso ponto. Nesse cenário de quarentena, que já está sendo complicado para os jovens, para os idosos, para a terceira idade, qual o impacto que tem?
a quarentena, o ficar parado, tem idoso que mora sozinho, tem idoso que mora com a família, mas qual o impacto de nível emocional que tem? Então, o impacto maior que pode causar é a questão da depressão, né? Essa questão do isolamento, você ficar num ambiente só, por mais que tenha televisão, você tende a ficar depressivo por conta dessa falta de contato. Mas nós, como familiar ou como amigo, conhecido desses idosos, a gente tem ferramentas hoje para que esses idosos não se sintam sozinhos, né? A gente pode fazer uma videochamada, a gente pode telefonar, a gente pode adotar um idoso e todos os dias ligar para ele, fazer uma videochamada, Ah, legal. se mostrar presente, né? E nessa questão da quarentena, a gente sempre frisar para o idoso que é importante que ele fique em casa, porque tem muitos idosos ativos, muitos idosos que, por mais que esteja morando com familiar ou esteja morando sozinho, ele gosta de ir na rua, fazer compras, ir no mercado, enfim, até em locais perto de casa. É importante a gente estar dando essa assistência para esses idosos para que eles entendam que é necessário que eles fiquem em casa. Né? E Então, assim, a gente viu aí no Facebook, nas redes sociais, várias ações de vizinhos que moram no mesmo apartamento, deixando uma listagem para os idosos anotarem o nome, o que precisa, e as pessoas vão lá, compram e deixam na porta do idoso. No caso, a gente mesmo com um familiar nosso que tem que ficar em casa, a gente ligar, o que você está precisando? Faz a lista para a gente comprar, eu levo aí para você. sim. E Isso também é suporte emocional? Porque aí o idoso não se sente sozinho, é isso? sim, por quê? Porque ele sente a necessidade de comprar, sente a necessidade de ter aqueles produtos, a medicação, mas a partir do momento que você se preocupa e você leva isso para ele se sente acolhido, assistido E às e vezes dá até uma. é uma coisa que talvez ele nem precise tanto, mas ele está acostumado a ter aquilo e ele só de você estar realmente falando com ele, perguntando o que ele precisa, ele já fica mais tranquilo, né? Aham, mas essa questão de você entrar em contato é muito importante, porque se a gente liga a TV, o assunto é coronavírus, né? Então, você imagina um idoso ficar o tempo todo assistindo todas as estatísticas, o aumento que tem acontecido, ele saber que para a idade dele é muito perigoso, né? Bem nocivo. Então, você mostrar uma música, ligar para ele, botar criança Falar de para algum fazer uma outro bagunça, assunto, né, que não seja coronavírus. de qualquer outro assunto, isso dá um suporte emocional para o idoso. Entendi. E então, do ponto de vista da psicologia, o papel da família é Você dá assistência. O papel da família é mostrar presença através de ligação, através dos mantimentos, através da medicação. e se É, tá em casa, porque tá todo mundo estressado. Aí o idoso tá lá pedindo para comprar alguma coisa, querendo assistir alguma coisa. O que a família faz com o idoso que mora dentro de casa? com o idoso que mora dentro de casa, você já tem uma rotina com esse idoso. O idoso já tem as programações. Então, como a gente tem visto aí várias ideias de atividades, incluir o idoso numa atividade que ele achar interessante, ou criar atividades que possam incluir ele. Seja um jogo, assistir um filme, enfim. Existe. Para a gente também é difícil, né? Para a gente como Uhum. adulto. O Alex está Então, lembrando aqui que tem idoso que não domina a tecnologia, né? Então, às vezes, o WhatsApp não é tão simples para ele. Então, ligar para o fixo, que a gente está até desacostumado a fazer, pode ser um caminho, né? com certeza. Legal. E para a gente terminar uma conversa rapidinha, me fala enquanto comunidade. Você escolheu a ênfase de psicologia social, né? Então,
pensou durante alguns anos sobre a questão social de comunidade e o que a gente pode fazer enquanto comunidade com os idosos que não têm assistência, com os idosos que estão sozinhos, com os idosos que não têm família, enfim, com o senhorzinho do fim da rua que não tem ninguém por ele. O que a gente pode fazer pelos idosos da nossa comunidade, emocionalmente, psicologicamente falando, né? Nós temos alguns sistemas, né, que atendem esses idosos. O CRAS é um deles. Só que eu não sei se hoje eles estão funcionando. Por conta dessa situação que os idosos é preferível ficar em casa, o ideal seria aí um agente, fazer um atendimento para ele. Nessa situação, eu acho que o ideal seria até a ajuda de alguns vizinhos também, porque as pessoas que conhecem esse idoso. Uhum. Quando um sistema que tem essa questão que o idoso visita, no caso, o CRAS, essa pessoa já é conhecida e você já entende as necessidades. Então, desses funcionários pode dar uma assistência. Por mais que não tenha o contato físico específico, mas pode ter essas ações de telefonar, até com relação, até o psicólogo mesmo pode, através do telefone, já que existem muitos idosos que não têm acesso à internet, fazer uma ligação, perguntar, tá tudo bem, como você está se sentindo, o que tem sido isso para você. Entendi. E Então, a gente pode dizer que, o que eu estou entendendo, que se não tem esse suporte por conta da situação, se o CRAS não está aberto, se a gente não tem acesso a essa pessoa que acompanha o idoso, entender as necessidades dele, entender não só a necessidade porque ele precisa de comida, mas também como ele está se sentindo e tentar dar um apoio por telefone e ver se ele está bem, fazer companhia para ele de alguma forma. Falando um pouco sobre essas instituições que têm esse atendimento, muitas das vezes a gente não conhece. Eu tive a oportunidade de conhecer um CRAS em Niterói, e eles fazem muitas ações interessantes de artesanato. No caso, os idosos frequentam o local uma vez por semana. E além de assistências relativas à documentação, questão de Bolsa Família e outras situações que o CRAS atende, tem assistência de fazer atividades com os idosos. Da ocupação, né? Atendimento grupal, né? Os psicólogos fazem atendimento grupal, os psicólogos também podem criam várias atividades. Artesanato, pega os idosos e tenta ver quais as habilidades que ele tem e trabalha isso. Então, assim, já, né, a gente espera e está confiante que daqui a pouco essa situação vai estar resolvida com relação ao coronavírus. Então, assim, é um incentivo fazer com que os idosos participem dessas ações. Porque, tirando o coronavírus, os idosos que ficam muito ociosos, né? Nem sempre a família pode ter a assistência que eles precisam. Então, frequentar uma instituição é interessante e traz crescimento, traz um desenvolvimento para esses idosos. Ah, legal. Então, uma coisa que a gente não falou, que as instituições fazem, que a gente pode fazer, não só com os nossos idosos, mas também com os que estão mais distantes, é a questão de dar ocupação para eles, né? Realmente dar alguma atividade para eles. Não necessariamente uma coisa que eles vão fazer, sei lá, varrer a casa, lavar a louça. Não uma ocupação da casa, mas talvez dar uma palavra cruzada para ele fazer, uma coisa para ele passar o tempo, né? E para esses idosos que são mais tecnológicos, até uns joguinhos no celular também é bem interessante. Verdade, verdade. Bom, então tá certo, gente. Obrigada aí quem participou, quem ouviu a gente. Fiquem em casa,
cuidem dos seus idosos, cuidem dos idosos que estão à volta de vocês, não deixem eles saírem de casa, mesmo que a quarentena diminua aí a rigidez, os idosos continuam sendo grupo de risco, continuam precisando ficar resguardados, então mantenha a galera presa dentro de casa, porque é necessário, mas não mantenham eles presos dentro de casa como prisioneiros, né? Mantenham eles ocupados, mantenham eles com suporte emocional, conversa com eles, passa tempo, pergunta sobre o passado, pergunta sobre histórias que eles viveram, enfim. Usa esse momento para se aproximar da sua história, se aproximar da história da sua família, da história da cidade, perguntando alguma coisa para um idoso da rua, enfim. É isso aí. Falou, até a próxima e tchau, tchau. Gente, obrigada aí para todos que participaram. Até a próxima.